diretores e diretoras, bem-vindos à mesa da diretoria, agora com uma caneca super especial. Eu me chamo Juliano e aqui comigo estão eles, Robson, Cícero e Felipe, nobres amigos e host desse podcast. Nós estamos hoje gravando o nosso terceiro episódio e se você não assistiu ainda os episódios anteriores, eu vou deixar aqui recomendado para que você possa assistir depois de assistir este e peço que você se inscreva no canal. Nos episódios anteriores já falamos sobre inteligência artificial, ChatGPT e ferramentas afins. E também no primeiro episódio falamos sobre como empreender online, dicas, sugestões e dificuldades que passamos aí. Então vamos lá, pessoal, deixa a sua curtida aí. Comenta e compartilha. E eu não vou começar esse podcast antes de você dar o like aí pra gente. Então vai lá que a gente tem bastante tempo para ficar aqui, tomar um golinho de café na xícara que o patrocinador, que nós não temos ainda, patrocinou. Patrocinador somos nós. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, coloca o tema na tela. O que nós temos hoje? Como não falir a minha empresa? Esse tema aí... Cara, causa arrepios. Polêmico. Eu tô fazendo pós-graduação nisso daí já. É complicado. Cara, não tem, na verdade, como tu empreender por bastante tempo, tu não sentir uns friozinhos na barriga. Pô, né? tem curso no Hotmart já pra comprar já de como não falir a empresa. Tá popular o E, assunto. Acho que tem que cortar até o cafezinho. Vamos dar algumas sugestões aí para não precisar cortar o cafezinho. Acho que é o medo de todo empresário, né? Todo futuro empreendedor. Acho que todo mundo tem esse pezinho atrás aí, mas vamos falar um pouquinho sobre aí, dar uma analisada mais a fundo. É um tema muito sério, né? É uma realidade de todo empreendedor. É tipo aquela história de motoqueiro, né? Tem os que ainda não caíram e os que vão cair. E empreendedorismo, negócio é a mesma história. É isso aí. Mas não adianta ficar assustado com esses momentos de dor e tem que seguir firme, né? A diferença é que o empresário ele pode evitar a falência, né? Mas não significa que ele não vai passar por momentos de dificuldade. E muito dentro da empresa tem ciclos também, né? Às vezes um ciclo ele precisa ser encerrado para outro começar. Então, às vezes, a falência de uma empresa pode ser uma coisa boa. Uma coisa de inovação. Às vezes, fechar um ciclo para outro começar, às vezes também vira uma situação que às vezes deve ser falada. E às vezes até encerrar ciclos dentro da própria empresa. Porque muitas vezes nessa situação da gente estar trabalhando produtos, às vezes a gente acredita demais num produto dentro da nossa empresa que às vezes a gente precisa encerrar o ciclo desse produto para a empresa perdurar, né? Então eu acho que muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com isso. E é necessário passar pelas dificuldades, né? Porque são com as dificuldades que a gente aprende, que a gente fica cascudo. Mas o Robson, fala aí, cara. Tu já passou por alguma dificuldade aí complicada aí que tu teve que se reinventar? Conta pra nós aí. Não tem como falar de um tema desse sem tocar na pandemia, né? A pandemia foi um momento onde muitas empresas enfrentaram seus piores momentos de dificuldades e com a nossa empresa não foi diferente. Para quem não sabe, a gente tem uma empresa de máquinas e acessórios que atende à indústria têxtil no geral. Então nós também paramos na pandemia, de fato, principalmente ali em meados de março a junho, julho de 2020, foi realmente onde aconteceu a paralisação. E cara, foi um momento bem difícil. Foi um momento onde não adiantava você fazer estratégias diferentes em cima dos produtos porque realmente não tinha ninguém comprando porque estava todo mundo fechado. Então o que aconteceu? Clientes pararam de pagar e fornecedores continuaram cobrando. Aí tu enxergou, meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que eu faço agora? O cara se descabela, né? Chega na frente do computador, não tem para quem oferecer. E aí o que aconteceu no meu caso? Alguns clientes começaram a produzir máscaras para ajudar no combate, né? E eu comecei a pegar essas máscaras como parte do pagamento. Então, eu substituí os meus produtos, passei a oferecer máscaras. Peguei máscara como parte do pagamento dos meus clientes e passei a vender máscaras.
E foi aí que eu identifiquei uma oportunidade. Pô, começou a voltar a girar algum dinheiro. Então vou em cima disso. Onde é que tu vai girar o dinheiro? Vai girar o dinheiro em cima da pandemia, em cima de combater a pandemia. Quando eu vi que deu certo a questão das máscaras, que o pessoal estava comprando máscara, aí eu comecei a pensar numa linha de produtos, né? O que eu posso oferecer além das máscaras? Foi onde eu tive a iniciativa de começar a vender álcool em gel. Liguei para a fábrica injetora de plástico e disse, me orça aí 500 unidades de vasilhames aí de 100, 150 ml. Liguei para a fábrica química e comprei galões de 10 e 15 litros de álcool em gel. Aí recebi os vasilhames, recebi os galões, eu mesmo enchi os vasilhames, fechava, pedi para um parceiro nosso fazer as etiquetas, álcool em gel 70% para uso manual. Uma parte deixou pro churrasco, né? Deixou para dar uma parte pro churrasco. E o legal é que tu conseguiu comprar álcool em gel, né? Porque já era um item bem escasso, né? Eu tinha, como a gente já tinha produto químico na empresa, já tinha um fornecedor de produto químico e esse fornecedor passou a fornecer álcool em gel também. Então eu peguei do mesmo fornecedor, né? Isso foi uma vantagem que eu consegui prazo. Isso é uma questão importante, porque teoricamente a gente estava sem saldo para fazer compra, né? E aí vai entrar uma questão importante que a gente vai falar aqui, que é comprar bem. Comprar bem não significa comprar com preço bom, significa comprar com prazo, muitas vezes. E na quantidade certa. Na quantidade certa. Porque quando você compra com prazo, você tem um período para conseguir vender e pagar o prazo, né, no caso. Então esse foi o segundo item que a gente conseguiu botar na linha, o álcool em gel. E aí veio o nosso item, que foi o principal dessa linha. A gente foi o primeiro aqui na região de Blumenau a fazer aquele pedal gel, é o nome que a gente deu, que é o dispenser de álcool em gel com pedal, onde não precisava colocar a mão. Eu vi isso numa rede social, lá de um indiano, se não me engano, ele fez um negócio parecido com cano de PVC. Eu vi. E aí eu pensei, cara, isso aqui dá pra fazer um negocinho melhor, mais bem planejado. Aí eu levei a ideia pro seu Osmar, o meu pra sócio. Quem não conhece, o seu Osmar é o pai do Robson. É o meu pai, meu sócio, é o mestre da mecânica, ele cuida de toda a parte de mecânica. Eu lembro quando você lançou esse produto aí, eu mandei mensagem pra você assim, falei, Robson, que massa isso daí, cara. Eu preciso oferecer para os meus clientes, tal, porque realmente era um momento que a gente estava buscando soluções para poder atender o mercado, né? Exatamente. E aí o que a gente fez? Quando a gente lançou esse produto e, deu super certo, a primeira coisa que a gente fez foi doar uma unidade para o centro de triagem da Vila Germânica. A gente doou uma unidade lá para o centro de triagem e aí até um amigo meu, o vereador, pediu para fazer uma entrevista na TV Câmara. Aí com essa doação a gente fez uma entrevista na TV Câmara, dizendo que estamos doando a primeira unidade do pedal gel, com dispenser, relacionamento com pedal. Foi bem bacana, fizemos uma entrevista lá para a TV Câmara. E esse foi um item que deu super certo. Acabamos conseguindo vender aí para uma variedade de clientes, escolas, fóruns, enfim, uma variedade de clientes. E com isso manter a Osmac no trilho, né? E com isso conseguimos fazer uma linha de produtos. Então a gente já tinha máscara, a gente já tinha álcool em gel e a gente criou o pedal gel. E aí depois incluímos também o tapete antivírus. Também tinha esse receio de levar o vírus na sola do sapato e também botamos na linha. Então a gente teve 4 produtos na nossa linha, né? E aí qual que era o nosso desafio? Os canais de venda, como fornecer esse produto pro pessoal, como chegar no pessoal com esses produtos. E aí foi o meu primeiro aprendizado com essa pandemia. Canais de venda. A gente começou a oferecer nos grupos de WhatsApp, naturalmente, né, os grupos de amigos. A gente fez panfletagem, então eu mandei fazer panfletos. Na parte da frente botava máscara, álcool gel, na parte de trás colocava o dispenser e o tapete. E aí eu saía de bicicleta na cidade e começava a panfletar. Deixava em condomínios, deixava em comércios e passava o dia de bicicleta panfletando. Fizemos um perfil no Instagram, o nome que eu dei para essa empresa foi Tudo Contra o Covid, então a gente fez perfil no Instagram e foi ali que eu aprendi a fazer uma página virtual, foi onde até vocês me ajudaram bastante aqui, foi onde eu fiz uma página virtual na loja integrada. Uma loja então? Uma loja virtual. Um e-commerce. Um e-commerce, uma loja virtual, para vender esses produtos, foi a minha primeira experiência com loja virtual, através desses produtos, né?
e começou a girar. Botamos também no Mercado Livre e aí entramos no tráfego pago. Até então, até 2020, a Osmac, ela não vendia no tráfego pago. Nós não tínhamos página online de vendas e não vendia no tráfego pago. Qual que era a forma principal de venda de vocês? A forma mais tradicional que existia, que é e-mail, telefone, WhatsApp, e nós tínhamos um site institucional somente, um site informativo, né? Vendedores também, né? Vendedores. Interno, externo. Na verdade, até 2020, a empresa era bem enxuta, extremamente enxuta. Quanto tempo tinha de empresa em 2020? 6 anos já. Então, era somente eu fazendo toda a gestão da empresa. Eu tinha um estagiário para me auxiliar para fazer imagens e vídeos, né? Para elaborar imagens e vídeos. Ele elaborava, a gente criava junto ali. E tinha o seu Osmar na manutenção e montagem de máquinas. Essa era a empresa até 2020, extremamente enxuta. E se tu olhar para trás, né, Robson? Teve que se reinventar aí absurdamente, né? Apesar de eu ter visto isso acontecer, tô ouvindo tu falar aqui, cara, eu te admiro muito mais como empreendedor, cara. Porque, de fato, a resiliência do menino ali... Isso aí. Caraca. Com certeza. E aí, voltando ali, com essa linha de produtos, a gente conseguiu driblar um pouco essa escassez ali no mercado. E aí, depois de julho, quando começou a retomada no mercado, eu já tive essa expertise com o aprendizado dos itens do Tudo contra o Covid. Então, na Osmac, eu implantei a página virtual de vendas também, colocamos no Marketplace e já tínhamos um canal no YouTube, mas incrementamos o canal no YouTube. Então, a gente tirou um aprendizado muito grande da pandemia. Eu gosto de pensar que a pandemia, o lado bom da pandemia foi que ela deu um salto de pelo menos uns 5 anos assim, na empresa. Ela forçou esse salto, né? Ela forçou o mercado todo se reinventar, né? Forçou todo mundo a se reinventar. Então, essa seria a vantagem que a gente tirou da pandemia, né? E aí eu até vou abrir um número aqui para vocês. Eu fiz um comparativo do nosso faturamento da Osmac de 2021, que foi ali pós-pandemia, foi onde a gente fez todas essas estratégias, né? Em 2021 a gente cresceu faturamento 300% em comparação a 2019. Cara, é muita coisa. Então, hoje é impossível, não que é impossível, mas é necessário entrar no online, no mundo online. Entrar no tráfego pago, entrar com marketing digital, ter uma página de produtos e estar em diferentes canais de venda. É preciso estar em diferentes canais de venda. Quem não é visto não é lembrado, né? Mas Exatamente. eu gosto de dizer que quem não é visto não vende. Com certeza. É impossível querer estar online estando offline, né? E mesmo assim, hoje quem está offline acaba estando online. Vamos dar um exemplo simples aqui, que talvez cotidiano de todo mundo já. Você vai assistir um filme em casa via um serviço de streaming. Vou me desconectar do celular, não sei o que e tal, mas você está conectado lá. Aquele filme está passando no ambiente online. Tem pessoas lá no back-end lá, trabalhando para aquilo lá acontecer. Você está sendo totalmente influenciado de forma online. Não tem como, né? Já está na mais. nossa vida, já não tem mais volta e a questão é se adaptar e seguir em frente, né? Não ficar para trás. A dificuldade, na real, hoje é tu sair do online. Antes a dificuldade, a falta de informação vinha no entrar no online. Hoje é difícil trabalhar sem estar no online. É verdade. Mas segue aí. E aí, Robson? Não, e aí com esse aprendizado que a gente teve na pandemia, cara, aí as coisas começaram a andar definitivamente, né? Aí a empresa começou a crescer. Vocês me passaram muitas dicas aqui referente à página para vendas online e tudo mais. E esse é o aprendizado que eu trouxe da pandemia. Entrar no mundo online, trabalhar com tráfego pago e estar em diferentes canais de venda para ser visto por o máximo de clientes possíveis. E o lance do ciclo, né? Querendo ou não, tu deixou tua empresa em stand-by naquele momento, aonde tu não conseguia ver brecha no mercado para trabalhar com ela, e criou um novo produto. Um novo projeto. Praticamente criou uma empresa novo nova. empresa Era nova. os Osmac, mas era uma empresa nova, né?
uma empresa nova. Eu trabalhei com produtos totalmente diferentes que eu nunca trabalhei, com fornecedores diferentes e atingi também clientes diferentes. A vantagem deste momento é que você tinha uma demanda muito grande, então ele não precisava, por exemplo, aprender mais sobre os produtos para tentar vender, era conseguir ter eles em mãos, né, ou criar o produto e que já tinha gente querendo consumir. Eu lembro até, tem umas histórias também nossa aí vendendo máscara nessa época, pedidos gigantescos ali, nem tinha o produto ainda, já tinha gente querendo comprar, então era muita demanda mesmo, né? Mas eu queria entender outra coisa. Na opinião de vocês, quais são, eu até formulei essa pergunta aqui, ó, quais são as principais causas de falência das empresas? Olha, dentre várias, né, eu posso citar uma que vamos chamar de competição, a competição acirrada, mas não o fato de simplesmente tu ter concorrentes. Isso aí todo mundo tem concorrente, né? A questão não é essa, mas é a competição acirrada do mercado e como esse mercado vai mudando e como é a tua capacidade de se adaptar, se atualizar, de andar, né, junto com o mercado, se reciclar, para não ficar para trás, para não perder essa tua fatia do mercado, né? Acompanhar as tendências, acompanhar a evolução. E a gente tem histórias aí de empresas que eram gigantescas e que não acompanharam a evolução, ficaram ali na sua zona de conforto e hoje estão aí, viraram só história. Eu trouxe um ponto que é super válido a gente falar, que a má gestão do negócio ele pode trazer o risco de falência, né? Porque, querendo ou não, o que tem às vezes de gestores esbanjadores por aí, que querendo ou não entra qualquer dinheiro e acaba pegando para o CPF. Dono da empresa rico, empresa pobre. Tem inúmeros, contas, né? Tem inúmeros. E isso, querendo ou não, para quem começa a empresa é muito difícil, porque no início de empresa, pelo menos do jeito que eu comecei, sem ter um capital grande e começando pelo meu CPF mesmo, a partir do momento que a empresa ela criou um certo giro, a gente precisa de fato quebrar essa barreira e desvincular uma conta da outra. Às vezes é um jeito de pensar do outro, um dinheiro do outro, porque querendo ou não, o dinheiro da empresa não é o teu dinheiro. É um dinheiro que vai tocar o teu negócio para frente. E grande parte do pensamento do gestor tem que ser, cara, existe um futuro na minha empresa, eu quero ficar com a minha empresa, perdurar a minha empresa por quanto tempo? Por mais que isso às vezes seja meio nebuloso de ver isso aí para frente, a gente tem que contar que a gente precisa fazer essa gestão, principalmente financeira, do dinheiro para projetos futuros. Porque hoje talvez tu não tenha aquele boleto para pagar amanhã, mas daqui a uma semana vai ter. E se tu não contabilizar, não ficar contando com essa situação futura, às vezes tu vai realmente pegar, fazer o saque do valor e utilizar em coisas momentâneas, né? Então, a má gestão ela começa por aí, mas tem vários outros pontos, né? Mesmo a falta de planejamento, dívidas às vezes que até mesmo às vezes para começar um negócio a gente começa com uma dívida. Eu pelo menos peguei empréstimo para empreender. Eu também. Todos nós, acredito, né? Na própria pandemia, né? Quantos não necessitaram, né? A má gestão no completo ela vai englobar vendas, ela vai englobar estoque, gestão de estoque, cara, isso é muito importante. Igual você falou, comprar bem não significa só comprar barato, é comprar nem muito e nem pouco. Se comprar pouco, você não consegue muitas vezes atender uma demanda que pode surgir. Se você comprar muito, o teu material fica no estoque, dinheiro parado, e muitas vezes é um comportamento que se repete em vários produtos que você tem na empresa. Vou comprar um pouco mais desse produto aqui para eu ter no estoque, para não ficar sem. O medo de ficar sem faz muitas vezes o empreendedor comprar mais, mas sem analisar os dados, sem ver os números, né? Então, gestão de estoque é uma coisa muito importante também. Mas isso que você falou do empreendedor, muitas vezes... Esbanjar? Isso aí é uma realidade,
né? Até a nossa cidade aí, muitas vezes o pessoal fala, né, que aqui empresário ganha dinheiro, já sai comprando carro e isso Já sai fazendo dívidas. já sai fazendo dívidas. Deixe que o eu do futuro se resolva, né? Mas eu acho que a gestão financeira, essa análise interna da empresa, de fluxo de caixa, de entender margens, isso é uma coisa que, de fato, se tu tem essa clareza da tua empresa, e eu entendo que, às vezes, pro empreendedor que está iniciando, às vezes não tem essa clareza, até mesmo pela falta de informação, falta de conhecimento, porque, cara, tem como tu aprender muita informação na internet, muita informação em livros, em faculdades, em cursos e tudo mais, mas às vezes na linha de batalha ali, na frente de batalha, que a gente acaba tendo conhecimentos que vão além, que ditam as regras do teu negócio. Então, a gente pode até falar das nossas empresas com uma clareza absoluta, mas às vezes o cara que está lá da outra ponta, o negócio dele vai se formular de uma maneira diferente, né? Então, essa clareza talvez não tenha no início, mas sempre é bom pontuar. Cara, tenha noção dos seus números, tenha noção de como a tua empresa roda. E qual que é o core, né? Qual que é o core business, qual que é o negócio principal da tua empresa, né? Eu acho que isso é super vantajoso estar falando também. São 2 pontos aqui, né, que a gente pode trazer assim como genéricos para a gente entender quais os motivos, respondendo essa pergunta, que vai levar uma empresa à falência. Pode ser situações adversas, como o caso do Covid, né, como uma situação, às vezes, de mercado, de problema de fornecimento de uma matéria-prima, ou qualquer uma situação que não está totalmente ligada à gestão do empreendedor em si. E tem a situação que sim está ligada à má gestão do empreendedor, né? Agora, como o cara realmente vai fazer para sair dessas 2 situações quando elas acontecerem, né? Não tem bala de prata, não tem fórmula mágica, é realmente jogo de cintura e mexendo pecinha por pecinha até solucionar esses casos. Medicar os sintomas, né? E tratar o máximo possível as causas direto na mesa de cirurgia desse negócio. Mas o Felipe, eu acho que tu tem história para falar para nós aí também, né? Deixa eu só botar mais um tópico. Eu incluiria ali ainda concorrência, né? Claro. Concorrência pode ser um fator forte para levar uma empresa à falência. A concorrência, ela puxa. Exatamente, mas você não analisar a sua concorrência ou não se importar com o que a sua concorrência está fazendo, cara, isso é um erro grave, né? Tu não saber o que o teu concorrente está fazendo. Tu olhar só para si, não olhar para o ambiente, né? Exatamente. Então, analisar a concorrência, ver se eles estão trabalhando de uma forma diferente, que talvez está engajando melhor. Não ser ultrapassado, né? Andar junto, né? Tem que O buscar andar junto, né? ou à frente, pra né? eu, do jeito que eu tô fazendo, tá dando certo e vai sempre dar certo. Não é assim Cara, que funciona. é que assim, esse tema é muito amplo, né? Mas além da concorrência, é ouvir o cliente. Cara, muitas vezes o cliente ele tá apontando pra gente o que ele quer, qual é o nosso problema relacionado à entrega do produto, à função do produto ou à expectativa dele. E tem muito empresário que quando começa a vender e ter algum resultado na empresa, que já começa a delegar trabalho, ele já começa a sair. Largar, né? Ele já começa a sair, não, eu não quero ver os problemas, não quero falar aqui com meus clientes e tal. E ali a bucha está estourando. E muitas vezes a rota de correção já foi anunciada bem antes. Se ele tivesse ali atento a isso, poderia corrigir mais rápido, né? Um ponto super importante de pensamento, né? De não chegar ao grau de falência, cara, é a cabeça do gestor. Porque ele tem que estar em sã consciência, estar bem com ele mesmo e estar tendo total clareza do que ele quer. Porque se o cara não tem uma clareza do seu pensamento, o que ele quer fazer com a sua empresa, o que vai se tornar a empresa, é uma empresa sem rumo. Desculpa, mas a empresa não é só guiada por número. Tem que ter alguém acreditando e trabalhando nela, né? Ô Felipe, e essa cabecinha desse gestor que tá aí dentro aí? Fala pra nós aí um momento aí que você... Cara, um momento difícil aí que tu teve que evitar a falência. Não foge, conta pra nós aí. Pra quem não sabe até, esse cara aqui vendeu muito bem
né? Alguns milhares aí, centenas de milhares, Da garagem. dentro da garagem de casa. Esse é um caos. É um case de sucesso. É por Já- isso que ele tá nessa mesa, é por já. isso que você tá nessa mesa. Já começando por aí, um dos conselhos é manter a máquina enxuta, né? Cara, porque esse detalhe da pandemia, que o Robson falou da situação dele ali, que ele sentiu essa situação, a minha foi um tanto quanto reversa, porque no auge da pandemia, a gente tinha entrado no ano de 2020 crescendo, a gente estava em escala. Eu estava com o meu site muito bem formado, muito bem elaborado, eu estava entendendo qual que era o meu negócio e aonde estava o meu negócio, estava muito bem em relação à escala de produto, então estava aumentando o mix de produto, estava com profundidade de produto, estava me preparando para o ano de 2020, que a princípio seria um ano excelente. Por quê? Porque em 2019 a gente conseguiu estabelecer uma linha de crescimento e em 2020 a gente, vamos para cima. E chegou as informações da pandemia, estava abalando todo mundo e eu acredito que não só eu, mas muitos gestores, líderes e gerentes e tudo mais, supervisores de equipe, cara, ficaram, e aí agora? O que vai acontecer? Quando a gente começa a falar em lockdown, em parar, como assim? Vou parar? Significa que vai ter dia que eu não vou vender? Será que é dia? Será que é semana? Será que é mês? Então, criou-se uma névoa na cabeça de todo mundo que, cara, não sabemos o que vai acontecer. É uma situação muito nova. E não é uma situação que a gente pode se preparar. Não tinha, pelo menos na nossa geração aqui, não teve nada parecido. Então não tinha uma base de, eu vou recorrer a informações. Que informações? Não tinha. Então, a gente entrou nessa mesma onda. Então, nesse ano, a gente estava ainda na garagem de casa. Enxuto, crescendo aos poucos, trabalhando um dia após o outro. Isso 2020. Isso. Escalando sim o negócio, mas escalando, cara, eu comecei com empréstimo. Não comecei injetando 500 mil, 1 milhão na conta para poder empreender. E até se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito isso. Porque, cara, a quantidade de cagada que tu faz quando começa a empreender é muita. Então, continuando a ideia da pandemia, chegou essa parte da pandemia, o que aconteceu? Se eu não me engano, foi no final de março. A gente tinha feito até então um mês bom. E aí veio a notícia da pandemia, eu acho que foi os primeiros avisos assim para ficar em casa, Foi em março, que começou Março a de fechar 2020, né? que começou a fechar as empresas e tudo mais. E aí, cara, eu tava com a empresa na minha casa. Eu morava do lado do estoque. Churrasqueira não tinha mais, lembra? A área de festa do Felipe era só estoque e corredor de Mesa de produtos. sinuca foi... Hoje também. E aí, os anúncios estavam rodando, o site estava girando. E daí, aconteceu que de uma semana que estava sendo boa, que a gente tinha, não lembro agora qual que era a média de pedidos, mas tinha uma média de pedidos legais, no outro dia, 0 pedidos. Daí vai aquela reflexão, tá, e agora? Vou deixar rolar, porque a gente não sabe, podia ser uma coisa que daqui a pouco, daqui a 2, 3 dias, se resolvesse, coisa que a gente sabe hoje, depois de 3 anos, que levou bastante tempo até se resolver, né? Mas naquela época eu não tinha um pensamento muito esperançoso com relação a isso, mas cara, deixa os anúncios, deixa o site rodar. Tava tudo pronto, tava tudo montado. E a gente tinha pontuado com a agência que cuidava do nosso marketing, porque a gente trabalha com uma análise, uma métrica ali dos anúncios, que é ROAS, né? O retorno sobre o investimento. E eu tinha pontuado, cara, ROAS abaixo de 4 tira anúncio, ROAS acima de 5 mantém em escala. E, por incrível que pareça, pós passar essa semana desafiadora ali, no final dessa semana já, desses 4, 5 dias ali,
começou a entrar pedido no site. E eu vendo aquele pedido, pô, tem um pedido para separar. Minha equipe estava toda em casa, quer dizer, equipe. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que já era registrada, e tinha daí, né, nesse momento, a minha sogra que me ajudava, meu sogro, a Manu, começou a vir, pô, um pedido para separar. Fui lá, fui separar. E foi passando esse dia e eu tava vendo que não tá tendo um fluxo de pedidos, tá entrando pedido. Então o mercado, querendo ou não, tem gente comprando, tem gente... Tu tava pegando o início daquela bolha do digital que não ia mais parar de subir, só que tu ainda não tava vendo que isso tava tão... Não tinha como pensar, porque a gente tava numa pandemia. Uhum. Eu não ia pensar que a galera ficaria em casa e com a cabeça, cara, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. E 2, 3 dias depois, começou a entrar pedido, coisa que a gente nunca tinha visto. E daí eu fui ver, cara, eu tava setado naquele rosa acima de 5, escala. Naquele primeiro mês, pós esses dias de total baixa no mercado, naquele mês que passou, a gente conseguiu escalar a empresa do início de janeiro era março para abril, se eu não me engano, em 400%. E Muita gente, nessa época, muita gente aprendeu a comprar online. Né? Muita gente aprendeu a comprar online. Pessoas que eram acostumadas a ir em loja, provar a camiseta, provar a roupa, teve que aprender a... E essa história que o Felipe falou de o cara tá em casa, não tem o que fazer, vou comprar, né? Depois daquele primeiro baque que deu de o que vai ser, seguro, guardo o dinheiro, vou no mercado, compro tudo, né? Que teve aquele caos inicial. Verdade. É tão verdade essa história que eu tenho um primo meu que trabalha com móveis planejados. E o Chime, inclusive, até vai comentar porque tem a ver com ele, na parte do MDF. Ah, sim. E ele falou, cara, eu tô tendo que comprar MDF adoidado, primeiro porque a demanda estourou e a oferta, com a pandemia, tá diminuindo. Cara, meu faturamento triplicou. O pessoal tá em casa, não tem o que fazer, olha pro lado, olha pro canto, Todo saco cheio desse. não aguento dessa mais mesa. olhar pra essa cozinha, sabe? Eu já tava querendo trocar, e é verdade. com certeza. Então ali a pandemia pra ti foi o teu momento ali... Foi um momento de reflexão e de crescimento, porque eu acreditei realmente no mês de janeiro que, cara, 2020 vai ser bom. Mas eu não esperava o que mudou. Eu trabalhava ali, pensa, numa semana tava eu olhando a tela de pedidos sozinho na garagem de casa, pensando, cara, o que eu vou fazer? Sabe o que foi nesse momento? Tu tava pronto, cara. Tu tava pronto, tipo, chegou aquele momento que tu ficou sem venda, o que eu vou fazer e agora pra onde eu vou? E, todo mundo, né, ficou perdido. Só que tu tava pronto pra ascensão do digital, tu já tava lá no e-commerce, tu já tava fazendo marketing, tu já tava pronto pro que ia vir. Já estava estruturado. Já né? tava estruturado. Os anos de trabalho foram para aquilo. Né? Exatamente. E depois de uma semana disso, eu tive que contratar 6 pessoas. Eu não dava conta de responder a galera, porque tudo isso a gente fazia. Eu precisava receber o pedido, embalar o pedido, faturar, e fazer toda a gestão de produção, né? Porque... Saque também. E eu lembro de uma situação que, cara, uma coisa que eu pensei, cara, tá aí o gostoso do empreender. Que, cara, eu cheguei a trazer peças para produção, porque daí a partir do momento que eu escalei as vendas, eu precisei, cara, eu vendi tudo que eu tinha ali em um mês. E até aquele momento, o teu mix de produtos não era muito alto, né? Tem um lance da moda que em março começa uma sazonalidade ali de inverno, né? Começa a vender mais peças de meia estação em inverno. E a gente tinha se antecipado e nosso inverno estava em casa. E daí que mora que eu acho que
grande parte do que a gente que deu esse boom foi porque a galera ficou em casa e precisava de roupas confortáveis. O pessoal tava em casa, mas às vezes tinha roupa do trabalho, tinha vestido, mas não tinha um casaco de moletom, uma calça, algo que seja de fato confortável para ficar em casa. E a gente tava sopetado de peças assim. Se nós trabalhássemos com um atacado na época, cara, infelizmente, a gente teve que recusar muitos pedidos de lojistas porque eu não conseguia atender nem o meu varejo. Tinha peça que eu lembro que era peças chaves assim que estouraram na época, que se eu tivesse 3.000 unidades a mais, 5.000 unidades a mais, eu tinha vendido. Eu lembro quando tu falou pra mim, né, de moletom, né? E aí eu penso, daí eu comecei a refletir, cara, o que é isso? Daí eu comecei a botar estoque, investir em costureira, mas o lance do empreender que eu tava falando era justamente que eu chegava nas costureira que trabalhava em casa, que tava sem serviço, desesperada. Eu chegava lá, você quer produzir o quê? Máscara? Eu falei, não, quero produzir moletom. Tá aqui, carro sopetado de malha talhada com moletom. Cara, teve costureira que chorou. O olho dela chegava a brilhar. Recebendo Cara, porque tava todo mundo ocioso. Tava todo mundo nessa ânsia de, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer a compra do mês, final do mês. E aí eu vi o quão é apaixonante empreender. O ciclo Exatamente, que envolve, né? exatamente. E daí, nessa época, a gente teve essa situação de ter o boom. Porém, o lance que daí eu comecei a passar certos perrengues é porque esse boom, 1 ano e meio depois, após o mercado voltar, as lojas físicas abrirem de fato e o pessoal ficar mais seguro de que, tá na hora disso passar, querer experiência física, o que aconteceu? A minha empresa, que antes eu não tinha estrutura e recebia uma demanda, agora estava estruturada e estava baixando a demanda. Então eu estava setado, eu estava voando no acelerado. E aí foi um outro momento de reflexão, porque eu não tinha equipe estruturada para atender toda essa demanda ali. Eu fui contratando pessoas que eu precisava por conta da demanda na época, porém sem expertise de negócio. O que eu precisava de gente para embalar pedido, fazer a parte da produção. Eu não tinha administrativo, não tinha ninguém voltado para áreas super importantes. Para apagar fogo, né? Isso, inclusive, é algo que vale até a pena quem está aí vendo a gente anotar isso aí. Quando você fabrica um determinado produto e você vende ele, você tem a possibilidade, sim, de crescer e expandir o negócio. Só que você tem um negócio escalonável. Não é um negócio que você pode vender o quanto você quiser do dia para a noite e você vai conseguir entregar. Quanto mais você vende, talvez mais você vai precisar investir em maquinário, investir em estoque, investir na infraestrutura num todo, contratar mais gente. E quando você para de vender, como é que fica? Aí tem aquela situação da gestão, né? Do investimento que a pessoa jogou para dentro, de quanto de parcela que o investidor está pagando, o empresário está pagando por mês de amortização para absorver todo esse custo que ele teve para inflar a estrutura dele para poder atender aquela demanda, que muitas vezes ela funciona em V, né? Um V ao contrário, ela vem assim e ela volta. E isso é muito complicado. Diferente de conteúdo digital hoje, que a galera cria o conteúdo, faz muito bem, conteúdos muito bem estruturados e tem a possibilidade de vender numa proporção, de uma forma escalável, né? Exponencial, aí, com entrega fácil, sem problema até mesmo de logística. E você citou ali sobre o público indo buscar experiências físicas, mas eu vou trazer também uma outra situação que aconteceu na pandemia, foi as empresas que não estavam prontas para o digital, elas tiveram que acelerar. Cara, preciso fazer meu site, preciso entender como é que funciona esse mundo, preciso estar vendendo ali. E em 1 ano e meio, muita gente entrou para o digital. Então, aquela fatia de pessoas que aprenderam a consumir muito rápido pela internet, já estava sendo dividida com muita gente que começou a ofertar ali também. Mas, Felipe, isso aí é verdade o que tu falou, sabe?
todo mundo aqui sentiu aquela falta de ver gente, de estar perto de gente e ter as experiências que tu tem no mundo afora, e não atrás do computador ou no celular, né? Com certeza. E com a gente também não foi diferente, porque quando terminou a pandemia, por dizer assim, né, que voltaram os eventos, que era o nosso caso, a gente logo no primeiro evento bateu o recorde de vendas, coisa que foi mais do que o dobro do melhor evento que a gente já tinha tido pré-pandemia. Então, é verdade isso. Essa gana, essa vontade do pessoal de estar perto e de ter experiências que a pandemia privou, faz todo sentido. E isso, com certeza, teve os dois lados, né? Beneficiou a gente, mas afetou outras também. E né, até Felipe? era bonito de ver, né? Qualquer aglomeração pra nós, cara, que mágico aquilo. Que antes não tinha como reunir gente, né? E pra nós, pra empresa, de fato, a pandemia ela foi muito boa, só que aquele negócio, eu tava na garagem de casa. Eu tava empreendendo na garagem de casa, não tava aguentando mais aquele ambiente. Por quê? Era da garagem pro quarto, porque a sala já tava consumida, não tinha mais espaço, cara. O passeio virou supermercado e olha lá, né? Exatamente. E pós voltar esse consumo, o novo normal, né? Porque querendo ou não, virou um novo normal. Não significa que é a mesma coisa que era em 2019. Mudou a forma da galera consumir e tinha muita gente. Os anúncios pelo Face Ads e tudo mais, que hoje é a Meta e tal, ele funciona em forma de leilão. Então, olha a quantidade de pessoas que começaram a injetar em empresas grandes, né? Tinha muita empresa grande, principalmente no nosso segmento, né? De moda, que, cara, nunca teve site, nunca viu Não investir em tráfego o porquê ter site, que não investia. Foi obrigado. Então, né? olha Senão- a injeção de quantos milhões, bilhões de reais a gente tá falando que a galera começou de uma hora para outra a botar em anúncio. E aí veio o nosso momento de baixa, que a gente começou a entender, cara, agora esse é o novo normal, só que agora eu estava bem estruturado. Nesse momento, eu saí da garagem de casa, já perto do final da pandemia, para ir para um galpão, para uma estrutura maior, com uma equipe maior, com investimentos que eu tinha feito na época em, cara, para se fazer um escritório aí, cadeira, mesa, notebook, e isso eu não tive que comprar um kit, comprei alguns. Então, cartão de crédito moendo, né? Então, após ter essa baixa que a gente pensou, opa, não vai ser bem assim agora. Eu comecei a ter que olhar para dentro da empresa e fazer essa análise de, pô, o que está acontecendo? Qual que é o normal? O que vai acontecer com a minha empresa? E foi nesse momento de recesso que eu tive que, cara, me desafiar como empreendedor que eu nunca era. Eu nunca fui o cara do administrativo, do financeiro, um cara que entendia muito de números. Eu tive que buscar informação, tive que buscar conhecimento, querendo ou não, o Cícero às vezes vê eu fazendo alguma pergunta que ele deve pensar, meu Deus, o que ele está perguntando? 6 anos de empresa, o cara não sabe isso. Cara, como é que esse cara tá sobrevivendo? E é algo que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque, cara, nesses momentos de recesso, de baixa, que a gente acaba procurando coisas que às vezes estavam na nossa cara. Pô, tinha uma empresa faturando super bem, por que eu não estava olhando os números? Porque não, estava entrando pedido e eu só precisava me preocupar em despachar esses pedidos, em produzir e despachar. E eu sempre estive à frente da produção, da criação e do marketing. Nunca estive à frente dos números. E do site, né? Porque a estrutura toda do site praticamente era eu que cuidava. Então, essa sempre foi as minhas funções primordiais dentro da empresa, que hoje mudaram. Por quê? Porque eu tive que entender que eu, como gestor da empresa, sou o principal interessado em fazer a empresa dar certo. E tive que analisar muito a fundo alguns números, algumas margens, reduzir custo. O custo que talvez eu alavanquei ali num momento de pandemia, eu tive que baixar esse custo. Infelizmente, daí vem aquelas situações de dores que o empreendedor passa, né? Enxugar cargos, reduzir pessoas que estavam trabalhando com a gente,
reduzir, às vezes, fornecedores, porque não tinha mais serviço para todo mundo. Não tinha mais produto para todo Efeito mundo. sanfona, né? Eu até trouxe falar assim, em reduzir cargos, demissões, eu trouxe um dado interessante aqui sobre a pandemia. Olha só, em 2020 a gente teve um saldo negativo. Eu peguei esses dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em 2020 a gente teve um saldo negativo de 1,3 milhões de empregos, né? O Brasil ele vinha todo ano tendo um saldo positivo, aí por conta da pandemia em 2020 tivemos um saldo negativo. Naturalmente, muitas empresas enxugaram a máquina e demitiram o pessoal. Mas olha só o salto que deu em 2021. Em 2021, a gente teve um saldo positivo de 2,7 milhões. De 1,3 milhões negativo em 2020, a gente saltou para 2,7 milhões positivo em 2021. É o que a gente está falando aqui agora, desse ápice que deu logo depois da pandemia. Então a gente passou por uma curva, a gente teve uma baixa ali na pandemia, aí logo após a pandemia, todo mundo para ápice, depois agora deu uma estabilizada. Isso mostra também em 2022. 2022 a gente manteve um saldo positivo de 2 milhões, deu uma pequena baixa para 2021, mas mantemos um saldo positivo de 2 milhões. Então esse é um dado interessante que reflete o que a gente estava falando agora. Já que você entrou em dados, eu trouxe um dado aqui também pra gente. Pô, mas não era eu o cara dos dados? Falar em números. Quanto vocês acham? Eu tenho aqui um dado aqui de 2021 e de 2022. Nós vamos falar só de 2022. Quantas empresas vocês acham que fecharam por dia, em média, aí, em 2022? Não quero nem pensar. Considerando todos os dias, 365 dias ali do ano. Eu não faço ideia. Cara, fecharam 4.645 empresas por dia em 2022. É muita coisa. Foram abertas 3.838.063 empresas. Então aí aproximadamente 44% das que foram abertas fecharam. E um saldo positivo aí foi de 2.148.300 empresas continuaram abertas. Dessas 3 milhões, quase 4 milhões e pouco. Graças a Deus eu tô nesse dado. Então se a gente for analisar, é muita empresa que fecha por dia. Em 2023 aí não temos dados aí, mas com certeza com a galera estudando, procurando aprender aquilo que não sabe, cada vez mais teremos empresas mais prósperas. E mais de 90% dessas empresas aí são empresas de até pequeno porte. Né? E considera-se empresa de pequeno porte até 47 funcionários, se eu não me engano. Eu também puxei esse dado. Eu sou o cara dos dados. Quem foi quem Robson, sofreu mais na pandemia? Eu pego o dado e eu passo para ti. Aqui, Queres conferir? Eu peguei esse dado na Receita Federal, tá? Mas, Felipe, eu quero falar ali que aquilo que você falou, eu me identifico, cara, que você não tem ali nenhum receio de dizer que você não entende. Eu acho que eu também tenho isso. Quando eu não sei alguma coisa, eu procuro ajuda, eu procuro estudar, eu procuro aprender. O importante é a pessoa identificar que não sabe, né? O empreendedor, eu identificar, eu não sei isso aqui, cara, eu preciso de ajuda. Não vou ter vergonha nenhuma em falar, porque realmente eu não sei, mas isso aqui eu preciso saber, vai me ajudar, né? E é uma das formas de a pessoa... Não, com certeza, e o Felipe foi modesto, porque o que eu enchi o saco dele aí com tráfego pago, Facebook Ads, aí não vou nem entrar nesse assunto, porque ao mesmo tempo que eu ajudei o Felipe me ajudou e a gente vai se ajudando. Eu acho que a ideia desse grupo, porque foi bem nesse momento que a gente, vamos reunir para trocar ideia, porque, cara, todo mundo podia se ajudar em algum momento, em algum ângulo da empresa, de algum jeito, de alguma forma. Então, cada um trouxe o conhecimento que tinha. E querendo ou não, aquele negócio de o mercado ser fechado, cara, eu não tenho medo nenhum em falar abertamente números, dados, porque, cara, a gente precisa crescer junto. Não é pela questão de ter a concorrência no mercado que eu vou ter medo. Cara, tem para todo mundo. É a humildade, né? De saber dizer, cara, eu não sei, eu preciso de ajuda, tô no buraco, tô na merda e eu preciso sair daqui, cara. Eu preciso de ajuda. Help, A né? humildade de reconhecer que
que não sabe, que não é específico e não tem conhecimento em determinadas áreas e tem a iniciativa de buscar, né? Até vou fazer um merchan aqui para uma instituição, o Sebrae. O Sebrae foi uma instituição que me ajudou bastante. Eu e o Felipe participamos de um projeto do Sebrae, né, gratuito. Também já fiz. Também? Aham. É verdade, foi esse projeto, inclusive. Já né? fiz até curso com o Felipe, de gestão financeira, lembra? Lembro. Também fiz esse gestão financeira. Presencial. Mas teve um projeto que a gente participou do Sebrae que eles analisavam os dados da empresa, ensinavam a analisar os dados da empresa a fio, assim, né? Cara, e o Sebrae, até vou deixar uma dica aí, ó, anota aí, como é que é? Anota aí, pessoal. O Sebrae é uma instituição que ele está disposto a ajudar as pequenas empresas e, inclusive, ele é subsidiado do governo para ajudar essas empresas. Eu recebi uma consultoria, um consultor foi lá na empresa e ele me pediu os dados, a gente analisou junto e daí ele falou assim, não, é gratuito. Isso é gratuito? É subsidiado a gente tem uma linha onde é que é subsidiado pelo governo, o governo paga isso, onde a gente pode ajudar as empresas. Então, pô, se tens um pequeno negócio, se tens um negócio, cara, entre em contato com o Sebrae. Eles com certeza têm alguma linha lá que vai te ajudar. E é importantíssimo buscar ajuda, né? Todo conhecimento agrega. Exatamente. E já que eu abri para essa ideia da estratégia de análise financeira, de entender bem os dados, entender bem, ter clareza da empresa, o que vocês acham? Faz sentido aí para vocês isso aí? O que vocês talvez têm de visão dentro da empresa de vocês, dentro dos momentos aí de dores que vocês sentiram, ou até mesmo clareza para estabelecer alguma estratégia, né? Eu acredito que, cara, quando a gente monta um negócio, a primeira coisa que a gente se preocupa é em vender, né? Então, muitas vezes, a gente acaba deixando a gestão, a organização, um pouco de lado. E o que eu aprendi na minha experiência até hoje é que é muito difícil você ter uma balança totalmente equilibrada das duas coisas. Quando você foca em venda, em expansão, você acaba deixando um pouco gestão de lado. E quando você procura mergulhar demais na gestão, organizar tudo tintim por tintim, você acaba perdendo um pouco na parte de vendas. Porque uma coisa, elas andam juntas, mas precisam uma da outra, mas uma compete com a outra para o resultado da empresa. Isso falando, eu acho que tem que deixar claro que nós somos gestores que estamos na linha de batalha ali da empresa, no qual muito da estratégia depende da gente. Porque uma empresa de grande porte, ela tem o gestor financeiro, CFO, né? E o CEO, que andam junto e tudo mais para realmente estabelecer a estratégia. Mas quando tu é responsável por mover toda a empresa, a missão é mais difícil ainda. Porque a gente precisa de foco para alinhar o trabalho e às vezes não dá para dar foco em todas as áreas da empresa. A gente não pode ficar muito operacional, né? Quando a gente fica muito operacional, por exemplo, no teu caso ali, quando veio esse boom, é operação, preciso ir atrás de fornecedor, preciso produzir para vender. Operacional, total. Né? E aí acaba deixando um pouco de lado o estratégico, a análise de dados, foi onde depois conseguisse fazer, depois que deu aquela recaída, agora tenho que parar, analisar aqui, vamos lá, vamos botar as coisas em ordem. Então a gente sempre tem que se puxar para não ficar muito no operacional. Quando a gente fica muito no operacional... E a análise de dados ela é importante, independente do tamanho do negócio. Tanto para a parte de vendas, parte comercial, quanto para a parte de gestão do negócio. Cara, qual que é a minha meta de venda? Quanto que eu preciso vender para fazer sentido o que eu estou fazendo, né? Quais são os meus principais produtos, quais são os produtos que mais vendem, né? Quais são as regiões que eu mais vendo. Isso tem que ter na ponta da língua do empreendedor. Cara, na parte da gestão, qual que é o meu custo fixo? Quanto que eu pago de custo variável aqui na minha mercadoria? Qual foi qual foi o meu saldo do mês passado, né? A diferença do que entrou de dinheiro para o que saiu. Beleza, o cara pode não fazer um DRE de início, mas, cara, tem que ter o mínimo de controle possível, porque senão você não tem visão de futuro. E outra,
o futuro, a gente não sabe, mas ele se torna mais previsível quando a gente tem históricos de dado passado. A gente consegue ter comportamentos passados. É lógico, o cara que está começando agora, ele vai ter que construir dados, mas quem já tem um pouco de histórico formado consegue ter mais previsibilidade de futuro e poder prever momentos difíceis. Pô, se o cara sabe que às vezes metade do ano, junho, é um momento complicado, ele tem às vezes uma linha de produto que ele vende bem e não vende bem naquele período, ele sabe que ele vai ter que chegar com um pouco mais de caixa ali, ou ele vai ter que ter um produto diferente para suprir aquele momento. Isso aí você só tem com análise de dados. No nosso ramo, por exemplo, né, tem meses ali, dezembro, janeiro, são meses difíceis. E isso tudo tem que estar bem alinhado, isso que o Chi me falou, porque é só com essas métricas e alinhando muito bem toda essa parte que tu consegue fazer essa previsibilidade. E pegando o gancho do que o Robson falou, tá tudo centralizado em ti, na tua empresa, dificulta. E aí é onde entra a capacidade do gestor de ter pessoas de qualidade para tu aprender a delegar as tuas funções. Igual o Robson falou, não ficar no operacional para ti. A empresa depende de ti, tu é o cabeça da empresa. Então quem tem que estar ali analisando esses dados, claro, precisa ter esses dados, precisa ter pessoas capacitadas que vão gerar esses dados, vão fazer o acompanhamento, mas quem vai aprender ali a ler esses dados e entender tudo, como funciona, e tem que estar tudo bem alinhado, é você, é o gestor. E sem ele as coisas não vão acontecer. Sirva de exemplo, né? Sirva de exemplo. Oh, cola a figurinha na tela aí do que sirva de exemplo aí do... Bom, Felipe, então em resumo, avaliar os dados, né, as métricas financeiras da empresa é fundamental para manter o controle e a direção da empresa, e vai te ajudar também a tomar decisões, né, identificar problemas, enfim, e fazer tu trabalhar de forma mais eficaz aí para seguir a empresa, as coisas irem acontecendo, né? Juliano, conta pra gente aí, eu sei que tu passou por alguns momentos difíceis, algumas reviravoltas na tua empresa, nas tuas empresas, né? Mais especificamente também na Sonho Fino. Conta pra gente um pouco e compartilha com a gente aí como é que foi. Cara, eu vou falar então da Sonho Fino, né, que é a minha empresa atual. Assim como vocês, eu não tenho como fugir da pandemia. Eu acho que a pandemia vai ser um case mundial. E eu vou citar uma situação então da pandemia, que a gente teve que trabalhar com reinvenção de produto. E vou citar também uma situação depois pós-pandemia, uma montanha-russa, que a gente teve que trabalhar principalmente internamente na fabricação do produto, na gestão da empresa, na gestão financeira e por aí vai. Cara, 2020, ali antes da pandemia, a Sonho Fino ela fazia produtos de festa, a gente não estava assim tão inserido dentro da área da confeitaria. E eu estava vendendo atacado, né? Eu não estava vendendo tanto no e-commerce, mas eu já estava preparado para e-commerce. E aí, de repente, veio a pandemia, aquele gelo total, vou fazer o quê, né? Quem já estava comigo na época, acho que eu tinha 1 ou 2 funcionários. Eu lembro que eu desliguei e, assim como o Robson, chegou um momento, cara, eu vou fazer máscara. Eu vou fazer produto para vender agora para a galera aí que está querendo comprar produto para anti-Covid, né? Só que o que eu entendia de máscara, o que eu entendia de têxtil, não entendia nada. E aí, bem, para resumir, corri atrás de matéria-prima, corri atrás de costureira, que na época também estavam sem produção. Né? Eu consegui me antecipar antes do boom do e-commerce. E eu lembro, cara, que a gente começou a receber pedido gigantesco de quantidade de máscaras. Assim, pedidos de 500 mil, 1 milhão de máscaras, sabe? Era pedido era tudo assim, ó, na casa de dezenas. E a gente conseguiu realmente se estruturar para atender aquilo. Eu contratei facções para trabalhar só pra gente. A gente ia para outras cidades e fechava facções para trabalhar pra gente. Teve dificuldade de ter matéria-prima, a gente
foi atrás de outra matéria-prima, enfim. Só que o que aconteceu? A gente começou a vender, precisava se estruturar para poder atender. Só que cada vez mais o mercado também foi oferecendo mais e mais e mais máscara. E aí era uma coisa que assim, você tinha às vezes uns pedidos enormes para atender. Era difícil produzir porque a nossa produção era totalmente manual, a gente não tinha máquina. E aí de repente o custo da máscara começou a cair. A produção manual ela já não se suportava. E aí eu tinha a seguinte situação, cara, eu mantenho as costureiras produzindo, porque num determinado período ali a gente já não podia tirar a produção delas, porque já tinham outras pessoas querendo ou produzir máscara ou querendo produzir roupa, porque o têxtil já estava voltando um pouco ali. E aí eu pensei assim, cara, eu vou continuar produzindo, porque tem pedido ainda saindo e eu vou ter pronta entrega. Me lasquei. A oferta de máscara subiu, preço caiu e eu fiquei com uma produção enorme lá, estocada e com dívida para pagar. Eu não tinha mais o que fazer com aquelas máscaras. A máscara que a gente tinha feito, ela já não atendia o padrão de qualidade que estava sendo exigido com o passar do tempo. Porque chegou um momento ali da pandemia que era só você ter um pedaço de pano e qualquer elástico você vendia. Mas chegou um momento que, cara, tinha que ter tripla camada, tinha que ter um negócio no nariz e todas essas coisas. E aí eu me vi quebrado financeiramente porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha um monte de máscara de qualidade que já não atendia o mercado e eu tinha dívida para atender com as facções que estavam operando ali pra gente. E aí foi aquela, cara, eu preciso fazer outro produto. Eu preciso algum outro produto para mim estourar. E aí eu olhei para dentro do meu mercado e eu pensei no tal do Cakeboard. Eu lembro que eu chamei um rapaz lá da empresa que trabalhava lá com a gente na parte de desenvolvimento e eu falei, ó, Fernando, vem cá, cara, vamos fazer aqui um produto assim assado, que era o Cakeboard, só que eu fiz o Cakeboard de uma maneira errada, de certa forma. O pratinho para bolo que era vendido e ainda é vendido no mercado, ele é prata, ele é dourado de papelão. Né? E eu pensei, vou fazer de MDF, dourado e prata. Que já era uma matéria-prima que eu tinha dentro da empresa e tal. Lancei e vendeu. Opa, legal. E algum dos clientes chegou e falou assim, cara, faz um branco. Aí aquela importância de escutar o teu cliente. E eu fiquei naquela, mas eu estou inovando aqui, eu estou entregando de MDF, prata e dourado. Não, mas o branco vende mais e tal. Não tinha quase fornecedor para esse tipo de produto, Cakeboard, personalizado com a logo do cliente que a gente faz. E aí eu fiz o branco. Isso em meio à pandemia, já com dívida para atender. Comprei lá 1, 2 chapas do fornecedor. Postei, coloquei no meu e-commerce, coloquei no meu Instagram e, cara, aquilo foi indo, foi vendendo e mais gente querendo comprar. O produto deu muito certo, porque ele atendeu uma demanda do mercado também, porque as confeiteiras elas estavam em casa atendendo festas de aniversário, atendendo os aniversários. As festas em si elas diminuíram, né, para um núcleo familiar ali, mas o bolo ele nunca saiu de cena. Então elas tinham o que fazer. E o Cakeboard ia junto com o bolo. Então foi onde a gente conseguiu uma ascensão muito grande. Foi nesse período da pandemia. Só que com isso veio venda fora do meu controle de gestão, de certa forma. E com isso eu fui contratando sem analisar tão bem os números. Eu fui comprando máquina sem analisar tão bem os números, só vendo, venda entrando. E por um determinado momento a gente realmente estava muito bem. Só que boa parte de concorrentes observaram o mesmo movimento ali que eu estava tendo e eles também conseguiram prosperar meio ao período ali da pandemia. Então, o número de clientes que eu estava atendendo eu comecei a dividir com muito mais gente. O anúncio começou a ficar mais caro, né? O preço do Cakeboard já não era tão atrativo, porque daí às vezes já tinha outro oferecendo. Então gerou toda uma dificuldade ali
que foi ainda mais agravada quando começou a faltar matéria-prima. No meio da pandemia, faltou plástico, faltou caixa de papelão, faltou tudo. E o dinheiro que a gente tinha levantado vendendo, principalmente cakeboard, a gente pagou aquelas dívidas todas que eu tinha acumulado no período das máscaras. Graças a Deus isso aí foi liso, deu tudo certo. Mas eu tive que começar a comprar matéria-prima adiantado. Então eu lembro que, cara, o MDF, que era a principal matéria-prima, subiu o custo, porque tinha outros setores já utilizando isso, além do meu, como você até falou lá da galera da marcenaria. Eu tive que começar a procurar MDF de longe. Eu lembro de fechar carreta, assim, ó, de quantidade, trazer caminhão de quantidade do Paraná. E MDF a gente tem muito fornecedor aqui local da nossa empresa, sabe? Então comecei a trazer de outro estado. Isso aí deu uma bagunçada no meu fluxo de caixa, principalmente. Deu uma bagunçada no meu capital de giro. Bagunçou um monte... Toda a situação que eu já estava tentando controlar na época. E uma das coisas que piorou essa situação foi quando faltou de vez o material. Não tinha mais o MDF branco para mim comprar. A gente começou a adesivar, mexeu em custo, mas eu precisava atender o mercado, perdi cliente por conta disso. Faltou de vez, a gente decidiu, cara, vamos começar a pintar então a chapa. Só que, eu não posso pintar com um spray, não vou pintar uma chapa, eu vou pintar... milhares de chapas e eu preciso de produção todo dia, precisa ter um nível de qualidade. Então eu fui para outras cidades para ver como funcionava o sistema de pintura com máquina de forma sequencial. E, enfim, a gente entendeu que nós precisávamos pintar para sobreviver àquele momento. E aí, porque eu não conseguia comprar material. Então a gente decidiu introduzir um setor de pintura dentro da empresa para poder continuar fornecendo material pro mercado. MDF cru, tu estavas conseguindo comprar? MDF cru eu estava conseguindo comprar, não conseguia comprar o branco de 3mm, que é a espessura que a gente mais utilizava. Bom, mas fazendo só um comentário, então tu acabou colocando em prática ali um plano de contingência, né? Talvez meio que sem querer não, porque faz parte da gestão, mas tu tinha uma reserva de emergência que tu acabou usando para pagar dívidas, enfim. Eu não tinha reserva de emergência, eu consegui criar ela. Conseguiu acumular Eu consegui acumular num curto espaço de tempo, porque a gente realmente conseguiu vender muito bem por um período, até adquirindo máquina com carência e financiamento. Mas é mais um motivo que vale a pena colocar aqui a importância de ter uma reserva, né, de emergência para todo mundo ter, porque essas adversidades, no teu caso foi essa, mas toda empresa vai acontecer. E outra coisa que tu fez é a parte de redução de custos, né? Tu teve que te virar, estava tudo muito caro lá fora, daqui a pouco pode ser que teve que ou reduzir funcionário, mas teve que começar a fazer internamente, teve que comprar daqui a pouco, igual tu falou, o MDF dobrou de preço, fosse atrás de outro fornecedor que era mais longe, ou enfim, e para comprar melhor, para comprar mais barato, para poder fazer essa redução de custos, que faz parte desse plano de contingência. Com certeza, nesse período aí, a gente procurava primeiro quem tinha para oferecer e quanto que custava. Mas nós estávamos pagando praticamente o preço que era ofertado, porque não tinha, eu não conseguia encontrar. E aí quando a gente decidiu pintar é porque realmente não tinha mais material. E a pintura, no início, ela até atendia um custo de produção, mas ela também foi ficando cara. Então, no início a gente sobreviveu com a pintura e depois a gente pagou para trabalhar. Então eu paguei para sobreviver. Eu paguei para continuar fornecendo para o mercado. Não, mas a tua operação ali, cara, que eu vi de perto da pintura, cara, aquilo ali é animal. Montou animal. uma baita de uma estrutura. Botou uma baita de uma estrutura para atender uma necessidade. Eu me formei um pintor de laca em MDF. Mas era bonito de ver, cara. Eu chegava lá, a galera jateando o MDF, do nada já saía dali, ia para um estágio de secagem. Um estágio de secagem, dali já ia para máquina laser. Caraca, que operação. Foi realmente foi trabalho muito bem show. feito. Marcenaria, ele passava vergonha do lado dele. Era força de MDF. Provavelmente muito marceneiro não pensou na saída que ele teve, né? Muito marceneiro que utiliza chapa branca também no MDF deve ter ficado na mão, e o mestre Juliano aqui pensou, vou pintar esse MDF.
E aí a gente sobreviveu, né? Porém, nós não atingimos ponto de equilíbrio por muitos meses. Eu não conseguia comprar matéria-prima branca pronta no mercado. E o material que eu estava produzindo, eu tinha elevado muito a qualidade. O padrão de qualidade estava assim, absurdamente maior do que a matéria-prima que eu comprava pronta antes. E por não ter material no mercado, eu tive que pintar por muitos meses. E o preço, eu não podia ajustar o preço de venda do produto para a qualidade que eu estava entregando. Senão o mercado ele não conseguia absorver. O cakeboard ele é praticamente um commodity dentro da área da confeitaria. E isso fez que eu fechasse muitos meses fora do ponto de equilíbrio e acumulando dívidas ocultas no momento inicial e depois muito expostas. Dívidas ocultas por quê? Porque tu vai aumentando o prazo com o teu fornecedor para tu poderes ter capacidade de pagamento. E então fiquei devendo para fornecedor, fiquei devendo... Uma das coisas que a gente nunca ficou devendo foi folha de pagamento. A gente sempre buscou honrar isso aí, até mesmo antes do prazo. Tá? Mas banco, fornecedor, todo mundo que está na linha de risco ali, a gente teve que, em algum momento, conseguir fazer negociação. Chegou um determinado momento que a matéria-prima entrou no mercado de volta. Só que, eu tenho um produto top aqui, vou voltar para um produto ruim? Cara, aí bateu no ego, sabe? Mas eu não tinha o que fazer, eu precisava. Então eu peguei, fecho o setor aqui, demite quem tem que demitir. Ou era eu ou eles, digamos assim. E vou voltar para o material antigo. Vou pegar tudo que eu tenho que negociar de dívida. Vou pegar todo mundo que eu tenho que negociar. Vou ligar para todo mundo. Vou fazer um plano de reestruturação. Vou focar... um novo modelo de vendas para a empresa, um novo modelo de operação, enxuga outros produtos que eu tenho na linha que não performam, não vendem muito bem. Vamos dar atenção para os produtos aí que trazem 80% do resultado. E isso aí foi algo assim muito duro, sabe? Foi muito difícil de se fazer naquele momento. Então a gente reduziu também o quadro de funcionários. Vamos diminuir, enxugar tudo que dá para enxugar e vamos maximizar tudo que a gente tem de bom. E o resumo da ópera é que hoje nós estamos vendendo muito bem, graças a Deus. Não estamos com dívidas com ninguém. O que foi renegociado a gente vem pagando normalmente. E aquilo que não tinha como negociar a gente pagou. E o jogo está seguindo. Então foi um momento bem difícil, mas que a gente superou. Mas envolveu análise de dados, envolveu a gestão financeira, envolveu aprendizado, envolveu reinvenção de produtos, né? Esses 2 períodos, essa montanha-russa de pandemia e um pós-pandemia, né? E uma coisa que eu acho que faz parte também, né, na vida do gestor, lidar obviamente, com N problemas diferentes, mas eu lembro que tu sempre comentava com a gente que tu tratava de uma maneira aberta, direto, as tuas dificuldades, né, as dificuldades da empresa, direto com os teus colaboradores, né? Tu mantinha um diálogo, né, que muitas empresas não têm, de explicar de fato, né, a situação da empresa no momento, como é que ela está, porque às vezes o funcionário está lá trabalhando, mas ele não sabe muito bem a ideia a fundo do que está acontecendo. É até bom isso, ser transparente até para ver com o funcionário que veste a camisa. Exatamente, para separar quem veste a camisa e quem não veste, né? E aquele funcionário que veste, ele vai entender, né? E ele vai tentar performar cada vez melhor, de maneira mais eficaz para realmente ajudar a empresa, e ele vai entender. E eu lembro que tu comentou isso, era uma coisa que a gente fazia, mas não fazia tanto, e no último ano a gente começou a implementar isso cada vez mais, né? Comecei a implementar cada vez mais na empresa essa comunicação, esse diálogo direto, né, com os colaboradores, falando a real sobre tudo, né? De se está bem, se não está, qual é a situação, sobre, obviamente, o trabalho do colaborador, sobre como é que está o desempenho, enfim, acho que realmente essa comunicação ajuda bastante nessa gestão aí de crise, vamos dizer assim, tanto para a crise quanto para as horas boas também, né? Acho que também é válido, né? A transparência, ela gera
a conexão e a conexão gera o resultado. Eu acho que quando se trata de equipe, toda transparência é válida, porque mesmo no momento, às vezes, de glória, cara, o colaborador tem que entender que vocês estão trabalhando no objetivo de escalar a empresa. E qual que é o benefício para todos na escala de empresa? Cara, às vezes abertura de setores, novos desafios para os integrantes da equipe, né, possibilidade de promoções, e nos momentos de dor, para ele entender o cenário também e trabalhar com esse diferencial, porque muitas vezes a pessoa que está ali no operacional, ou até mesmo o trabalho não sendo operacional, se ela não tem ciência daquilo, ela vai tratar o dia dela como um dia normal. E Exatamente. muitas vezes precisa de um gás a mais nesses momentos, né? E até mesmo para tu dividir um pouco da tua dificuldade, né? E mostrar para essas pessoas que elas precisam andar junto contigo. E até mesmo porque tu vai se cobrar mais, porque tu compartilhou aquilo ali. Então, até toda segunda-feira eu faço uma reunião lá na empresa, às 9 horas da manhã. Se eu não vou conseguir participar, alguém tem que tocar. Mas é uma reunião que a gente aproveita para falar um pouquinho do que vem pela semana e um pouquinho do que aconteceu e um pouco de como está o estado da empresa. É claro que a gente não pode abrir 100% de todas as situações com os funcionários, e até mesmo porque algumas situações Não cabe. não cabe. Mas é importante engajar, né? Inclusive dizer quando está muito bem também. E mostrar isso, né, de forma que a galera possa ver, porque não adianta você cobrar, pedir ajuda quando está tudo muito ruim, mas quando está tudo muito bom você não valorizar. Não reconhecer. Então, eu acho que fica aquela figurinha do Robson, né, que sirva de exemplo para quando você começar a ter colaboradores, realmente trazer a galera, explicar a situação financeira da empresa, a situação de vendas, às vezes o objetivo, até onde que você quer chegar. Acho que isso é importante para criar um entrosamento. Então, contamos nossas histórias, né? Agora queremos escutar do Cícero. Cícero, tem uma história aí dramática pra gente também? Pô, vai falar do Covid também? Olha, pior é que sim. Mas, né, acho que afetou todo mundo aqui, com a gente não foi diferente, né? Lembrando lá atrás, né, quando a Royal Brand começou, ela começou pequena, né, bem enxuta, e a gente fazia os eventos de poker, né, levava a nossa loja para vender os produtos nesses eventos. Eu já sabia onde eu queria chegar, né, aonde eu tinha que estar, que era onde o meu cliente estava, né, que era nesses eventos de poker. Eu tinha que dar a cara, eu tinha que estar lá, né, e eu sabia quem que era o meu cliente. E a gente ficou 1 ano mais ou menos fazendo eventos no sul do Brasil, ali empatando, né, às vezes no prejuízo, mas, claro, tendo uma empresa enxuta, isso ajudou, né, com que a gente suportasse essa parte. Mas eu sabia que por N fatores, aonde a gente conseguiria chegar, né, poderia chegar. Eis que daí, 1 ano fazendo eventos assim, a gente acabou tendo reconhecimento, né, da empresa, da marca e do nosso trabalho, e fez parceria, começou a frequentar os maiores eventos de pôquer do país, né? Até essa questão de eventos foi um dos que mais demoraram para retornar, né? Justamente. Eu até vou citar isso, porque eu tenho uma experiência ali desde os meus 18 anos, né, trabalhando, né, com têxtil, né? Então, a gente, além de uma marca de roupa, a gente é uma indústria têxtil. Mas no começo a nossa parte de indústria era interna mesmo, né? Era a gente produzir para nós. E a gente começou, nos eventos, a gente começou a trabalhar com private label para algumas marcas de poker, né? Times de poker, clubes de poker, enfim. Mas sempre para o pessoal que frequentava os eventos. Depois de um tempo que a gente começou a ter uns clientes fora do poker, né? Clientes pequenos e tudo mais. E aí chega a pandemia. E mesmo tendo uma presença online, né, o evento era o nosso principal. Então, assim como pessoas que dependiam única e exclusivamente de eventos, que eram pessoas que participavam desses torneios com a gente, simplesmente ficaram sem trabalho, do dia para a noite, né?
E eu me vi numa situação que eu precisava tomar uma atitude. Ou eu fechava a empresa, né? Assim como vocês tomaram essa atitude, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu vou fazer outra coisa. E como a gente já tinha uma base de indústria têxtil, né? Já tinha esse know-how, a gente começou a... Não, eu vou começar a captar clientes fora do poker, de private label. E é onde a gente começou a ir atrás. Abriu o mercado. Começou a abrir o mercado, começou a ir atrás e começou a dar certo. Começou a produzir cada vez mais para clientes, eu chamo de clientes off-poker, né? Que não tem nada a ver com poker. E isso começou a aumentar, e foi isso que me ajudou. Eu comecei a produzir máscara também, participei de licitação, né? Que eu nunca tinha participado na minha vida. E a gente foi se virando, né, como pôde, vamos dizer assim. Mas a gente também sofreu com essa alta de preços, essa estabilidade do mercado durante bastante tempo, né? Foi bem complicado, mas a gente segurou as pontas, né? Foram períodos bem difíceis, mas eu tive uma decisão. Eu fecho, eu dou a cara a tapa, arrisco, e foi o que a gente acabou fazendo. Né? E graças a Deus, com a volta dos eventos, né? O que aconteceu? A pandemia acabou abrindo uma porta pra gente. Então, como antes eu fazia só os eventos, agora na pandemia eu já tinha uma loja virtual que ajudava a pagar as contas e já estava fazendo private label para clientes, coisa que antes eu não fazia. E agora a gente tem tudo isso. Então a gente trabalha com os eventos de volta, que voltaram mais fortes do que nunca. Inclusive depois que a gente voltou, a gente acabou fazendo mais parcerias com mais eventos e com o maior site de poker do mundo até então, né? E outras clientelas. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo eu vi a minha empresa estava desse tamanho. Porque mais clientes, mais produção, né? Mais demanda. Mais gasto. Mais funcionário. Né? E Custo fixo lá em cima, lá em estralando. cima, exatamente, por aí vai. Então, a gente também se viu numa posição que, de repente, o mercado ele se estabilizou, mas não só isso, né? Crises financeiras, né? Resquícios ainda de pandemia, enfim, N motivos. E aí a gente... Opa, eu preciso tomar uma atitude. Se eu não tomar atitude, o negócio vai complicar. E aí foi onde a gente, analisando tudo isso, e também porque a água bateu na bunda, se fez necessário, né, tomar essas atitudes, mas eu me vi tendo que me adaptar. Então a gente acabou focando mais no private label para o pessoal para dentro do poker, que era o meu cliente que eu já estava voltando a ver no dia a dia dos meus eventos, e para alguns clientes só, fora do poker. Mas eu tive que reduzir, eu diminuí a nossa empresa, aí, o quadro de funcionários pela metade, né? E o máximo de custos, renegociar com fornecedores, né? Onde comprar bem, né? Que o Robson falou, isso aí em tudo. Né? Desde que fornecedores, prestadores de serviço, Imposto também? tudo, Tivesse problemas com dívidas com imposto e coisas para renegociar. parcelamento de imposto, comum, né? Várias empresas, o Pronamp ajudou a gente também na época, né? da pandemia. Verdade, o Pronamp ajudou bastante gente. A gente também pegou o Pronamp. Não, com certeza, pra gente foi bastante importante isso na época. E foi isso, sabe? A gente teve que se adaptar, né? Igual o Felipe, a gente conversando várias vezes, é o ciclo, né? A gente teve que adaptar a empresa para a nova realidade. Não era a realidade que a gente queria, no momento não. Mas com as mudanças que a gente foi fazendo, e aí saber onde a gente queria chegar e saber quem de fato é o nosso cliente, a gente começou a ver, cara, eu posso trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. O meu ponto de equilíbrio mudou. Agora eu posso trabalhar, produzir menos, gerando mais valor, com clientes que pagam melhor, né? E tudo isso, né, graças realmente de colocar a cabeça ali
e aprender mais sobre o meu negócio. Se eu simplesmente largasse o meu negócio, né, deixasse assim, ou não tivesse métricas, né, igual o Chimi comentou, dali do meu dia a dia, mês a mês, eu não ia conseguir tomar essas atitudes para falar, não, chega, é isso aqui, é isso aqui. Até mesmo o ego, em certos momentos, tu falasse ali, cara, ele toma muito conta da nossa cabeça e a gente acha que aquela situação é a nossa realidade. Meu, empresa inflada, querendo ou não, é lindo tu chegar na empresa e ver uma porrada de gente trabalhando, sei lá, isso daí dá uma motivada. Mas esse negócio de manter empresa inflada, empresa inchada e por aí vai, é muito válido nos momentos de crescimento e precisa existir. Porém, nos momentos de recesso, a gente de fato tem que olhar números e entender se aquilo ali está saudável. Porque ninguém está no mercado hoje para trocar dinheiro. A empresa, ela tem que ter lucro. Tem que dar resultado, né? Tem que dar resultado. O ego, todo empreendedor tem que jogar no lixo e tirar a bunda da cadeira. Para o negócio não entrar numa situação crítica e principalmente para sair de uma situação crítica. Ego, a massa. Ó, pega isso aqui, ó. Justamente, Tchau. e faturamento, né, número não paga a conta, né? Tu tem que saber o que tá fazendo, o que vale a pena, o que não vale. Resultados passados não garantem resultados não garante futuros. resultados futuros. Da Exatamente. tua fala ali eu entendi então que uma situação para resolver um momento de dor foi abrir o canal de venda, canais de venda que tu não tinha antes. Tu chegou a abrir o site nessa época, como é que era? A gente abriu de verdade, vamos dizer assim, a gente abriu em 2019, mas foi ali durante a pandemia que, né, foi em 2019 que a gente começou, acho que assim, O grupo, né? O grupo, né? Acho que foi, né? Acho que sim. Em 2019, que foi 19, quando de 20. fato a gente acabou colocando em prática o site, né? E aí foi durante a pandemia que, com a ajuda de vocês também, a gente conseguiu evoluir nesse sentido, né? E depois tu abriu o canal de venda do Private Label. A gente já tinha aberto antes, mas bem pequeno e voltado mais pro pessoal do poker, que é o pessoal que a gente frequentava, era o canal de venda que a gente tinha no dia a dia dos nossos eventos, né? Que de repente a gente se viu não tendo mais. Isso para mim também é eu tenho como ciência, porque em todos os momentos da nossa empresa, a abertura de um canal de venda a mais sempre fez bem. Óbvio que tem custos, às vezes, de uma abertura de um canal de venda, mas às vezes esse custo não representa o retorno que vai vir, que vai ser gerado. Então, realmente um negócio para a gente tomar como ponto é abertura de canais de mídia, porque a empresa precisa ser vista, e abertura de canais de venda. Porque não adianta tu achar que o que tu fez ontem vai ser o que vai dar certo amanhã. Então, muitas vezes a gente tem que entender o nosso negócio, focar no nosso cliente, entender o nosso produto, ou até mesmo entender o core business, né? Entender o que é o nosso produto, o nosso serviço-chave, para a gente conseguir escalar. E muitas vezes a escala não mora na abertura de clientes novos, mas sim na recorrência de clientes já existentes, né? Eu quero fazer a gente já está se aproximando do fim, mas eu quero fazer uma pergunta para todo mundo participar. Mas antes, Cícero, tu concluiu a tua fala? Concluir, pode mandar bala. Tá, e assim, pra gente ajudar, né, com a nossa experiência aí, tudo que já aconteceu, se fosse pra gente dar em uma dica ou em pouquíssimas dicas, talvez a melhor dica possível, o que vocês fariam? O que vocês dão de dica, de sugestão para quem talvez esteja numa situação difícil e precisa sair dela, né? Qual que é a dica número 1? Olha, nenhuma empresa funciona sem venda. A gente tem que ser... Empresa que não vende quebra, né? Empresa que não vende quebra. Então a dica que eu daria, diversificar canais de venda. Diversificar canais de venda e ter resiliência, porque muitas vezes você começa um canal de venda e não é porque você abriu um novo canal de venda que ele já vai começar a vender, né?
Às vezes o cara abre um novo canal de venda, pô, mas deu um mês, não vendi como eu queria. Deu o segundo mês, não vendi como eu queria. Tem persistência, né? Tem persistência. Até um determinado ponto também, né? Tem que analisar ali até onde que a persistência dele realmente é efetiva, né? E muitas vezes ele está persistindo em algo errado. Então ele precisa ter isso muito visível também. Então a dica que eu daria seria focar nos canais de venda, diversificar canais de venda, que foi o que eu aprendi com a pandemia. A gente hoje, até a pandemia, a gente tinha somente canais de venda tradicionais, 3 canais de venda, e hoje a gente já vende em praticamente 6 a 7 canais de venda. A gente já tem loja virtual, marketplace, vendedor, enfim, diversos canais, e estamos visíveis aí para muito mais gente que estávamos antes. Então a minha dica seria canais de venda. Bom, eu posso citar, acho que a adaptação às mudanças, né, do mercado. Eu acho que os negócios eles estão sempre mudando, estão sempre evoluindo, né, o mundo dos negócios. E acho que as empresas que querem ser bem-sucedidas, elas precisam se adaptar a essas mudanças, né, para entender o que o mercado naquele momento, qual que é a tendência, né, daquele setor, o que o mercado tá exigindo. E eu acho que essas empresas, elas não têm medo de inovar, né? Elas dão a cara a tapa, experimentar novas ideias e seguir em frente, e ir se atualizando. Eu acho que é uma das coisas que eu falaria. Quem tá com dificuldade, né, eu enxergo também que são várias ações, né, um conjunto de ações, porque como eu disse antes, não tem bala de prata, né, não tem fórmula, uma única coisa mágica para resolver. Então é um conjunto de ações que envolve otimização de custo, né, enxugar e toda a tua operação, maximizar o resultado daquilo que performa muito bem, mas a dica principal com certeza seria vendas. Cara, corta aquilo que não funciona, entende primeiro se o que você vende traz resultado, se você não está pagando para trabalhar, e maximiza a venda. Aumenta canal de venda, contrata vendedor, melhora o marketing, realmente tira a bunda da cadeira e faz o negócio acontecer, baixa padrão de vida se necessário, né? Sobrevive para depois viver. Adia aquela viagem, vende o carro, anda de ônibus, anda de metrô, pega carona, vai de Uber de vez em quando, aproveita, tira o pó da bicicleta que está parado. Enfim, faz alguma coisa, mas foca em resultado, foca em venda, conhecimento, pede ajuda. Eu acho que seria minha dica. A dica principal seria vendas, mas acompanhada de um conjunto de ações, né? Esse negócio do buscar aprender, isso para mim ultimamente ele tem se tornado como lei. Então eu acredito que o termo que eu vou utilizar é aprendizado constante, porque a gente nunca sabe tudo. O mercado ele se atualiza, os processos se atualizam, até mesmo a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mesmo dentro das vezes a gente passou a pandemia, a gente acha que está tudo certo. Mas não é assim, cara. Se prepara para o futuro. Olhe para dentro de si, olhe para você como um profissional, veja seus pontos de dor, veja seus pontos fortes e, de fato, foque naquilo que tu saiba fazer e faça, com êxtase, com continuidade, com constância. Eu acredito que isso aí é super importante e para mim, hoje, eu como gestor de empresa, eu entendo que, cara, eu fiquei estagnado um bom tempo vivendo o operacional por conta do crescimento, depois de dar conta de tudo ali que aquilo ali estava acontecendo, depois com o lance do recesso, da queda, vamos dizer assim, eu comecei a entender o que é ser de fato um empreendedor, um empresário. Porque, querendo ou não, hoje eu sinto que, cara, eu posso bater no peito e dizer, cara, eu de fato eu empreendo. Porque empreendedor que talvez não tenha passado alguma dificuldade, às vezes ele não tá forte. Às vezes é essa situação que precisa fazer com que aconteça para ele conseguir evoluir. Porque ele cria casca. O Cícero até falou, né? Essa questão
da água bater na bunda. Sair da zona de conforto total, né? E isso é super interessante para o crescimento pessoal, profissional e da empresa, né? Porque a partir do momento que tu se entende, tu entende tua empresa, é onde tu tá certo da estratégia que tu vai tomar. Então não adianta eu ter uma empresa e viver somente hoje. Ter uma empresa, cara, é se projetar para o futuro e entender como tua empresa vai estar ali na frente. Se manter motivado, né? Eu quero chegar do ponto A ao ponto B, mas eu tenho que perceber a progressão. Antes de eu chegar no ponto B, eu vou passar pelo ponto A1, A2, A3, A4. Então, perceber a progressão e não só focar lá na frente. Perceber que você está dando um passo cada vez, que você está evoluindo e que o seu eu do passado está orgulhoso do seu eu do presente. É isso aí. Rapazes, eu gostei bastante da nossa conversa hoje. Foi bem legal. Eu senti aí uma entrega individual de cada um aí bem bacana. Foi inspirador. Já conheci a história de vocês, mas Acredito bom que ouvir, tem mano. muito mais para contar. E já estou ansioso pelo podcast de número 4, que gravaremos em breve. Então, diretores e diretoras que nos assistem. Inclusive, eu gostaria de que tal o pessoal deixar nos comentários uma sugestão de tema para o nosso próximo Eu acho episódio. importantíssimo. Deixa no comentário uma sugestão de tema aí que a gente pode estar colocando no nosso cronograma para trazer para vocês. Curte, comenta, compartilha, né? Para a gente poder levar essa mensagem desse canal para outras pessoas. Nós vamos deixar aqui embaixo os vídeos anteriores, as recomendações do vídeo 1 e do podcast 1 e do podcast 2 que nós gravamos. E acredito que no podcast de número 4 nós já estaremos com algum convidado aqui conosco. Quem será que cabe? vem aí? Quem será que vem aí? A mesa da diretoria é bem grande, né? Pessoal, muito obrigado e até o próximo podcast.